médicos tradicionais, eles não falam nada sobre tireoidite de Hashimoto. É como se nem existisse. A fala era, você tem um hipotireoidismo. Eu estava acreditando que estava tudo bem até o falecimento da minha mãe. Aí eu vi que não estava nada bem, que estava tudo errado. E aí eu comecei a buscar. Antes de estudar com você, eu fui estudar sobre tireoidite de Hashimoto. Esse era o meu intuito. Aí que eu descobri que era uma doença autoimune. Pelos exames, a Michele estava normal, não era isso que você... Sim, eu tomava o hormônio da tireoide e estava normal. O hormônio e estava normal. Mas e os sintomas? Não, o médico nunca me perguntou se eu tinha sintoma. Nunca. Exato. Então, olha aí, a medicina da doença, vamos chamar assim, ela é uma medicina falha. Eu acho que aqui ela é importante, totalmente necessária, mas ela é limitada, né? Ela realmente não considera essa integralidade que estar saudável não quer dizer só exames bons. Eu acho que isso é bem importante a gente colocar aqui, né? Porque de exames bons, um monte de gente está aí, daqui a pouco, quando descobre um câncer, né? Eu acho que a gente tem várias coisas em comum, né, Michele? Além de ser da mesma profissão, a minha mãe também faleceu com câncer em 2019, foi aí que é o meu despertado, tipo, não é possível. Não é possível que seja só isso, peraí, porque ela também era uma pessoa saudável, os exames dela também estavam bons. Então, assim, só isso não explica pra gente como nós, como humanidade, estamos cada vez mais doentes. E aí, se a gente não olha para esses sintomas de que tem algo errado, de que o corpo está inflamado, porque não é normal, gente, que está nos ouvindo aqui, que somos pacientes, todos somos pacientes, né? Mesmo sendo da saúde, todos somos, né? Então, que você aceitar que você está cansado e está tudo bem porque eu estou entrando na menopausa, por exemplo. Poderia ser, não sei se você já entrou na menopausa, Michele. Não. Mas na tua idade, muita gente está entrando. Então, poderia ser a pessoa pensar assim, tô cansada porque a menopausa é normal, né? A queda de cabelo, a irritabilidade, porque eu estou muito estressada e tal. E isso vai passando e vai acumulando a quantidade de sintomas que a pessoa vai sentindo e ela não recebe solução dos serviços convencionais, porque os exames estão bons, né? Então, isso é algo muito grave. E a gente precisa olhar para isso dentro de uma visão mais integrativa e entender. Se tem sintomas, não está normal. Se tem sintomas, esse corpo está inflamado e existe coisa a ser feita. Se tem sintomas, é porque o estilo de vida não está bom, a alimentação não está boa, porque se o estilo de vida tivesse ótimo, não teria sintomas. É isso que a gente precisa começar a correlacionar, né? E entender que a gente precisa tratar melhor da gente mesmo e das pessoas ao nosso redor, né? Porque estamos falando aí de profissionais. Então, olha que importante, você que foi fazer o seu movimento, né? E quando você entrou na formação lá na turma, as jornadas eram diferentes e tal, e eu falava que o segredo da saúde vai estar nos pacientes que forem buscar isso, né? Sim. Porque, olha aí, foi o que aconteceu. Você foi atrás do conhecimento, né? E aí, o que tu achou nesse meio tempo de atrás de conhecimento? Você deve ter se esbarrado com um monte de teoria. Sim. Aí eu conheci a doença e vi que ela era muito séria. Ela poderia virar um câncer muito fácil. E eu achando que estava tão longe disso, mas não, estava muito fácil de virar um câncer. Então, eu comecei a me aprofundar mais, vi que o exame que a médica me passava era sempre medir meu TSH, meu T4, meu T3, só. E aí, como estava sempre normal, né, para ela falava, não, tá ótimo. Ela não procurava saber uma resistência insulínica, hemoglobina glicada, um ferro, nada, nenhum marcador inflamatório nunca era medido. Eu comecei esse novo caminhar, né, essa mudança de vida, em 2021. Foi um ano antes de eu te conhecer. Quando eu mudei, comecei a fazer várias mudanças. Eu perdi 8 quilos já, assim, logo, porque eu tirei o açúcar, tirei o glúten, tirei o leite e já perdi 8 quilos. Desinflamei bastante, fiquei bem melhor, mas eu não me curei da tireoidite de Hashimoto. Eu fui me curar dela só, que foi a remissão, né, a gente fala, foi só em abril,
foi na sua turma, em abril de 2022, 3 meses depois que eu comecei a aplicar mesmo, a introduzir os elementos, a retirar alguns. Por exemplo, eu fazia muito shot matinal, que eu aprendi nos outros lugares, que era maravilhoso. Então eu tomava shot todo dia e fazia jejum todo dia pela manhã. Eu tava uma onça. Cada dia mais brava, cada dia mais sem paciência e não estava entendendo os motivos, né? E aí na sua formação que eu entendi que estava errado, estava tudo errado. Apesar que é um procedimento muito bom, né, Cláudia? Mas não é para todo mundo, não é para fazer todo dia, não é esse o caminho, que eu entendi que era esse o caminho e pronto. Eu acho bem legal, Michele, a gente explicar um pouquinho disso, que isso é algo que a gente encontra muito, assim, né? Em quem está buscando mesmo uma medicina mais integrativa, que não domina o lado energético dos alimentos, sim, a galera tá parando nisso aí. Retire os inflamatórios e comece a usar os alimentos anti-inflamatórios. É isso que a gente vê circulando. E pelo lado físico, tá certo? Tá legal? Tá. Faz sentido? Faz, porque tem realmente muitos efeitos anti-inflamatórios. Porém, sim, vocês viram o que a Michele falou? Que é o que muita gente falou, ela tava uma onça. E o que é isso? E eu passei por isso também, antes de dominar a dietoterapia chinesa, porque eu também fiz esse mesmo caminho que tu. Eu fui estudar a medicina do estilo de vida, fui estudar a retirada dos alimentos inflamatórios e tal. E aí, dali, cúrcuma, shot, suco verde e tal, e comecei a ficar toda inflamada emocionalmente. Sim. E cada vez mais irritada, mais impaciente, e aí isso acaba sendo um tiro no pé, porque a inflamação emocional inflama o organismo também. O aumento do cortisol também vai levar ao aumento da oxidação interna e da inflamação física. Então, assim, você melhora, mas você não melhora realmente de conseguir esse resultado da remissão da tireoidite. Não. E aí é que entra a beleza do conhecimento da dietoterapia chinesa, e por isso que eu digo que tem que conhecer o lado energético dos alimentos, senão a gente não consegue entregar o pacote completo realmente da reversão dos processos de doença. Por quê? Porque falta conhecimento, né? Porque senão a gente fica só realmente pensando na parte física do alimento, na ação terapêutica fisicamente, e esquece não, é porque não tem conhecimento desse outro lado energético, né? Então, eu gostaria de frisar isso para vocês que estão nos assistindo, da importância de realmente, não é só não comer alimentos inflamatórios e encher o organismo dos anti-inflamatórios, né? Como o gengibre, a cúrcuma, o limão e tantos outros. Quer dizer que esses alimentos nunca vão ser ingeridos na nossa rotina? Não, eles vão sim ser ingeridos. Até eu vou te perguntar, né, se hoje tu faz uso disso, mas não é aquele uso diário. Não. Porque se for uso diário, você não consegue equilibrar a saúde mental. Você usa diariamente? Não, diariamente não. Comecei a entender essa falta de equilíbrio que estava acontecendo comigo. Eu estava tão melhor, assim, fisicamente, na parte da alimentação, mas na parte mental não estava legal. Estava muito estressada, muito ansiosa, impaciente. Então, eu não faço uso desses alimentos diariamente, apesar que eles são ótimos, muito anti-inflamatórios. Eu não faço diariamente, mas eu alterno. Às vezes, uso um dia, pulo 2, 3, uso novamente. O suco verde é maravilhoso, mas eu tomo 2 vezes na semana, no máximo 3. Não tem como ser todo dia a mesma coisa, não dá. Não, senão a gente desequilibra, né? Exato. Eu acho isso que é o importante. Então, conhecer disso, você passa a saber selecionar melhor quais são os alimentos que fazem parte da sua rotina, mesmo que eles sejam considerados saudáveis nutricionalmente. E aí a gente passa a equilibrar melhor esse sistema ao fazer uma dança realmente com os alimentos, né? Isso é bem importante. Isso é muito legal. Eu acho que aqui vale a pena uma fala, porque assim, o processo, ele precisa ser uma decisão, a gente estava até falando antes, né? É uma decisão de você se livrar das coisas que não fazem bem e tal. Isso é a suave na nave? Não, gente. A gente faz uma decisão de tirar os alimentos que não nos fazem bem. Mas uma coisa que é legal é que quando a gente começa a oferecer os alimentos que nutrem o nosso corpo a partir do equilíbrio dos elementos,
suplementos, os vícios, a compulsão, ela vai sumindo de forma mais leve, não é aquele desespero que você tem aquela restrição e que você sente muita vontade de comer aquilo, não. As coisas são fluidas, elas são leves, né? A gente parte, claro, da consciência que é necessário fazer a retirada, de não expor o nosso corpo a esses alimentos inflamatórios todos os dias. Claro que isso é um passo importante, mas quando a gente começa a introduzir as cores, como a Michele está falando, e os sabores corretos, os alimentos corretos que nutrem os elementos que estão precisando ser nutridos, é muito fluido, assim. Realmente, a compulsão da necessidade, do vício daqueles alimentos que não nos fazem bem, ela vai passando, né? Não é um sofrimento. E hoje em dia não é um sofrimento. Hoje em dia mesmo, menos ainda, né? Não é sofrimento para mim. Tá bem tranquilo. Minha casa, minha família, todos estão bem adaptados a isso. E quando você, por exemplo, introduz um amargo, que era uma coisa que eu não comia, você perde o paladar para o doce, né? Querendo doce toda hora. Acaba com isso. Então, assim, a gente realmente muda as papilas gustativas, né? Total. E isso faz toda a diferença. Eu posso até, numa festa, em algum momento, comer alguma coisa, mas aquilo já não é mais a alegria que eu tinha antes. Exato. Então, aqui é importante ser falado, ó, o doutor Marcos está falando, tô pensando em parar de comer um queijo. Fique difícil. Gente, de fato, né? Eu era uma rata, queijo manhã, tarde e noite. Se você fosse para uma ilha deserta, de que você levaria? O queijo. Levaria um queijo. Eu era assim, tá? Mas isso que a Michele está falando é tão real e vai entender quem está vivenciando esse processo, como a Michele vivencia, como eu vivencio. Cara, não faz falta, gente. Acreditem na gente. Depois não faz falta. Porque justamente 21 dias só as papilas gustativas se renovam. E aí aquilo que antes era assim, aquela manjar dos deuses da boca, você bota na boca e fala, como é que um dia eu amei isso, né? Isso acontece com açúcar, isso acontece com glúten, isso acontece com a caseína, que é o que deixa a gente dependente do queijo, né? Então, muda, porque a gente passa a experimentar novos sabores, como a Michele falou, não consumia amargos na minha rotina, né? Você passa realmente a ter papilas de bebê. Só que para isso acontecer, né? E é legal falar esse relato do bebê, porque a gente vê um bebê comendo, nossa, é um gosto, né? Que os bebês comem de uma forma geral, assim. Porque é tudo novinho para eles e é tudo limpinho, é uma alimentação limpa, não tem conservantes, tem aditivos, é tudo natural, né? E eles estão ali se deliciando com o doce que vem da natureza, que está presente nos legumes, verduras, nas frutas, né? Então a gente passa a sentir o gosto disso mesmo, o gosto natural, e uma cenoura passa a ter um baita de um sabor, né? Uma manga, uma banana, os alimentos naturais passam a ter sabor mesmo, porque antes a gente estava com as nossas papilas intoxicadas, a gente não conseguia perceber. Por quê? Por um monte de realçador de sabor dos alimentos industrializados, por excesso de açúcar, vai matando, gente, vai matando essa possibilidade de você sentir o gosto do alimento natural, e quanto mais orgânico, mais saboroso ele fica, tem tudo isso, né? Então isso é uma realidade possível e não é tão distante. Eu acho que isso é importante, né, falar, né, Michele, porque você passou 12 anos com esse diagnóstico e em 3 meses teve remissão. Cara, se isso não é rápido, me fala o que é rápido, né? É muito rápido. E sabe o que é curioso, Cláudia? Eu sempre fui saudável. Eu nunca fui uma pessoa que vivia comendo fast food, sanduíches, né? Besteira demais. Não, eu era saudável. Eu desde a minha primeira gestação, eu comecei a fazer um acompanhamento com um nutricionista. Eu sempre tive esse interesse de cuidar bem da alimentação, até porque minha mãe também me passou isso. Sempre fui uma pessoa que almoçava, jantava, nunca fui de comer lanche à noite. Então teve coisas que não foram muito difíceis para mim. Só que a saúde do Ocidente realmente ela tá muito, muito ruim, né? Tá tudo errado. Tá tudo errado. E eu achava que eu era saudável. Essa sua fala, Michele, é muito comum. Porque eu também achava que eu era saudável. E várias pessoas que estão por aí andando e assistindo essa nossa live também acham que são saudáveis e acham que se alimentam de forma correta. Porque pra gente, vamos falar de como a gente era as fisioterapeutas antes. Eu vou dar um cenário de como a gente era sem esse conhecimento. Se a gente chegasse e falava, doutora, não como refrigerante, não como fast food, não como gordura.
Nossa, é saudável. Era isso, gente, tá? Ai, não, e eu faço pilates 2 vezes por semana. Eu tinha essa visão, eu não conhecia. Eu também, que era... eu também, achava que isso estava ótimo, maravilhoso. Nossa, que bom, ótimo. Então vamos aqui fazer o nosso tratamento com terapia manual, X, o tratamento que a gente faz aí dentro da fisioterapia, né? Para tratar dor. Ah, então por que será que tá com dor? Ah, não, daí a gente vai procurar num raio-X, numa ressonância e tal. Aí a gente acha algumas explicações, uma artrose aqui, uma hernia de disco ali, pá. E aí a gente acha que é isso. Ah, não, então é só por isso. Mas por que aquilo desenvolveu? Por que esse corpo tá tão inflamado? A gente não sabe dizer quando não tem acesso a esse conhecimento. E depois a gente vai entender, cara, eu achava que eu era saudável. Eu achava que fulaninho se alimentava bem. Eu achava que tomar suco de laranja era mó saudável. Comer queijo branco, por favor. Porque eu só comprava o queijo branco. Sem gordura, né? Coma pão 3.000 grãos, que tá tudo bem, e o queijinho branco lá, né? E adoce com mel. Aí eu abri a boca para falar, não, é açúcar demerara, ou é açúcar mascavo. E é isso que a gente acha que é saudável, né? Quem se identifica com isso, por favor, levante a mão, porque todos nós. E isso é o que representa realmente uma falha na educação em saúde, né? Do ocidental, de uma forma geral. E aí, se a gente não vai atrás do conhecimento, esse conhecimento não chega até eles, e por isso que a gente precisa muito de vocês para espalhar esse conhecimento, as pessoas vão continuar doentes, mesmo achando que estão saudáveis, porque a doença vai muito além do diagnóstico, do CID. Um corpo doente não começa doente do nada, ele vai dando sinais inflamatórios que as coisas não estão legais, e se a gente está exposto a um estilo de vida inflamatório, achando que está comendo bem, mas não está, se exercitando 2 vezes por semana só, achando que é o atleta, e o resto dos 5 dias passa sedentário, dormindo tarde, sempre estressada e irritada, inclusive por conta de tomar os shots todos os dias achando que tá arrasando, essa pessoa não vai se curar nunca, galera.